equivocadas nesse sentido, aleluia. Porque nós temos e somos aquilo que o Espírito Santo age em nós, irmãos. Se o Espírito sai de mim, sai de cima de mim, sai de cima de você, sai de dentro de nós, nós nos tornamos umas pessoas vulneráveis aí, capazes de qualquer coisa. Tudo que temos, tudo que somos é porque o Senhor nos fortalece. É Ele que guarda as nossas vidas todos os dias. Deus estamos vivendo muitas misericórdia do Senhor em mim. Tem misericórdia de mim que sou um pecador, não sou merecedor. Aquele é o crente mais forte que existe. Porque aquele que bate no peito e diz eu sou, eu faço. Esse não é nada, aleluia. O líder da igreja do Senhor, a igreja primitiva, passou por provas tremendas e teve que reconhecer a sua fragilidade. Aleluia. Porque estava ali Pedro dizendo: Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, ainda que todos venham se escandalizar em ti, ainda que todos venham se escandalizar, Senhor, eu vou morrer por ti, eu vou morrer por ti. E Jesus disse: Pedro, tu está enganado na tua condição, Pedro, tu está enganado. Ainda esta noite, todos tu vai me negar, ainda antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Aleluia. Ele disse: não, Senhor, eu vou morrer por ti. E naquela noite, aleluia, quando Jesus estava sendo preso, Pedro, em 3 oportunidades ali, de confessar o Senhor, de dar sua vida por Jesus, teve oportunidade de confessar e de dar a vida por Jesus. Ele negou o Senhor por 3 vezes, aleluia, e teve que reconhecer que na condição humana ninguém é fiel a Deus. Pensa nessa tarde, que o Espírito de Deus invada a tua vida e te encha de poder para você ser um crente fiel. Aleluia. Mas estava previsto nos anais de Deus, estava previsto nos anais de Deus que Pedro haveria de negar o Senhor. Aleluia. Negou quando o galo cantou. Ele lembrou da promessa que ele havia feito para Jesus e saiu entristecido e chorou amargamente. Aleluia. Chorou amargamente. Aleluia. E a palavra de Deus no livro de Lucas ainda diz, irmãos, que quando ele negou, que o galo cantou, ele olhou para a sacada do castelo, e Jesus estava na sacada do castelo olhando para ele, e ele avistou lá e encontrou os olhos de Jesus, e os olhos de Jesus diziam: viu, Pedro, como tu é um necessitado do meu Espírito Santo, Pedro. Tu ainda não és aquilo que tu haverá de ser, Pedro. Tu ainda não és aquele revestido que tu haverás de ser. Embora Pedro já tivesse revelações do Espírito Santo de Deus quando confessou Jesus, já tinha revelações, mas Pedro ainda não era aquilo que haveria de ser pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. E ele chorou amargamente. Eles dois não se encontraram mais, não se viram mais. Daqui a um pouco Pedro estava no barco. Chegou alguém, um andarilho andou pela beira da praia, e alguém chegou e disse: Pedro, eu acho que é o Senhor. E quando todos se reuniram, havia peixe na brasa naquela noite. O Senhor reuniu todo mundo, mas os olhos de Jesus, a atenção de Jesus estava para Pedro, porque ele queria restaurar Pedro naquela noite. Aleluia. Ele queria restaurar o seu chamado, o seu escolhido naquela noite. E daqui a um pouco, quando todos estavam reunidos, ele olhou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aleluia. Pedro disse: claro, Senhor, que eu te amo. Mas já estava com o seu coração temeroso. E Jesus lhe perguntou 3 vezes. E 3 vezes Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem mesmo falho como eu e você, o Espírito de Deus entrou nele. E no dia de Pentecostes ele pregou, e quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Aleluia. Lá no dia, depois que estavam indo para a oração, às 3 horas da tarde, na porta formosa, um coxo estava ali. E quando aquele coxo veio, ele pediu esmola para eles. Eles disseram: aí Pedro levantou e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. É ungido de